Números dos hospitais Universitário, Aldenor Belo e Geral mostram que o Maranhão é campeão mundial de câncer peniano. Para conversar sobre esse assunto aqui no estúdio comigo, o médico urologista José de Ribamar Rodrigues Calisto. Muito bom dia, muito obrigada por ter vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, eu que agradeço meu nome, em nome da universidade, em nome do Hospital Universitário e da Sociedade Brasileira de Urologia, a chance de, mais uma vez, a gente estar conversando sobre esse assunto, que é o câncer de pênis, andrologia, câncer de próstata, enfim, saúde do homem como um todo. Eu acho que isso é de extrema importância. Doutor, por que esses números tão alarmantes no Maranhão? Por que o Maranhão é campeão mundial de câncer peniano? É falta de cuidado do maranhense? O que acontece? Na realidade, eu acho que é falta de informação. O que a gente está fazendo hoje aqui é nada mais do que a Sociedade Brasileira de Urologia pede para que seja feita, porque os governos façam, tanto federal, estadual, municipal, informe a população, informe os homens que eles precisam ter uma boa higiene com o pênis. Informar os homens que aquela pele que recobre a glande do pênis, a cabeça do pênis conhecida, ela tem que ser limpa, tem que ser lavada e essa glande tem que ser exposta primeiro para ele ver o que está acontecendo ali. Se está bem limpo ou se tem alguma lesão, algum ferimento, alguma vermelhidão, algum caroço, algum tumor. Se ele não tem condições de ver, porque aquela pele está recobrindo a glande do pênis, se aquela glande não se expõe para ser lavada, o ambiente ali está propício para que haja um ambiente ácido, cáustico, e se você associa isso à contaminação pelo vírus HPV, que é o grande causador de câncer de colo do útero, pronto. Nós temos todos os insumos para ali começar um câncer que pode sair do pênis, ir para a região inguinal, os linfonodos ou os gânglios, como se chama da região inguinal, e ganhar espaço para fígado, pulmão e o resto do corpo do indivíduo, fazendo nele uma das piores mortes por câncer que a gente pode acompanhar. Mas se ele não chegou a esse estágio, mas fazendo com que esse paciente perca o principal órgão, a principal representação sexual do homem, que é o órgão fálico, que é o pênis. A cirurgia de fimose ajudaria na prevenção, então? Muito. Isso, historicamente, os judeus não têm câncer de pênis. Eles fazem a prática cultural e religiosa da circuncisão. Eles tiram o excesso de pele, expõem a glande definitivamente e a incidência ou a prevalência do câncer de pênis nessa população é basicamente zero. E quando a gente acompanha homens que fizeram a cirurgia de fimose, fizeram a cirurgia de retirada do excesso de pele, esses homens dificilmente no nosso meio social, ocidental e mesmo o oriental, que já vem com geneticamente sem essa pele, a incidência de pênis não ocorre. A gente tem uma data para fazer isso, para evitar fatores de predisposição, geralmente até os 9 anos, para que ele não tenha já alguma alteração metaplásica se somada ao vírus do HPV. Qual é a faixa etária dos homens mais atingidos? O Instituto Nacional do Câncer, há uns 15 anos, publicou na página do INCA, que eram homens após os 60 anos. Todas as publicações internacionais, de Journal of Urology, o European Urology, falam que após os 60, 65 anos. Isso não é a nossa realidade. Em 2003, um grupo pequeno de urologistas, eu, doutor Eduardo, doutor Luiz Carlos, doutor Marco Aurélio, levamos um tema livre para o Congresso Brasileiro de Urologia. E nesse tema livre, de 266 casos analisados em 10 anos, a idade encontrada nesses homens do Aldenor Belo especificamente era de 63% abaixo de 60 anos. Abaixo de 60 anos, mostrando que não é após os 60 a nossa realidade. A maioria dos nossos pacientes do Maranhão e do Nordeste eles são abaixo de 60 anos. Até a ocorrência de um caso com 19 anos de idade. Então, nós temos visto também que a idade da ocorrência da doença tem caído drasticamente nos últimos anos. Talvez até pelo diagnóstico mais precoce. Ou talvez porque agora a gente resolveu enfrentar esse problema nesses últimos 30 anos de frente. Conversando, divulgando e, primeiro, informando para todo mundo, desde a pessoa que está lá no povoado de Santo Amaro, por exemplo, até o presidente da República, que essa doença existe.
que nós estamos arrancando muito o pênis de homem que poderia não ser arrancado, ou operado, ou amputado, porque ele continue vivo. Então, a nossa idade está muito baixa. Quando é que tem cura e quando é que é o caso de amputação? Vamos falar uma conjunção de estágios. Em oncologia, a gente fala muito em TNM, estadiamento. T de tumor, N de linfonodo ou nódulos e M de metástase à distância. Ainda hoje, no momento que nós estamos passando agora, exatamente nesse dia, nós temos apenas como efeito, como tratamento eficaz, a cirurgia. Se você tem um tumor, vamos dizer um tumor T1, T2, T3 e T4, tumorzinho, um tumor já grande, um tumor muito grande, um tumor inoperável, o 4. O tumorzinho ou o tumor grande, se a gente amputar total ou parte desse pênis, ou tirar todo esse tumor, a gente pode curar esse pênis, a gente pode curar o homem desse câncer. Se ele não tem metástase para linfonodo ou metástase no fígado. Por quê? Porque nesses casos, nos outros tumores, como mama, como próstata, a gente pode ainda fazer um tratamento à base de radioterapia, quimioterapia ou hormonioterapia. Vamos pensar em câncer de próstata e mama, que são os dois muito parecidos, tanto do homem como da mulher, em termos de comportamento oncológico. Porque o homem também tem câncer de mama, né? Também tem câncer de mama. Já o pênis, não. Ele basicamente só responde à cirurgia. Nós estamos montando agora a Sociedade Brasileira de Urologia, o Nordeste, São Luís, nós estamos capitaneando aí o primeiro consenso brasileiro de câncer de pênis. Algumas drogas, como imunoterapia, estão sendo... Iniciou um teste aqui, um teste clínico está começando a se vislumbrar uma possibilidade de ter uma imunoterapia para câncer de pênis. Mas isso só a partir do ano que vem a gente talvez tenha os primeiros ensaios concretos. Então, hoje, a gente cura o homem que tem o tumorzinho ou um tumor, que possa amputar parcial ou amputar total o pênis. E poucos casos é que a gente tira os gânglios ou os linfonodos da região inguinal. Quando esse tumor já avançou para fígado, já avançou para pulmão, praticamente hoje ele foi amputado, foi esvaziado a cadeia linfática, mas ele vai para cuidado paliativo, porque a opção de adjuvância com quimioterapia para esse homem não existe, ainda não existe. Doutor, o uso de preservativo é fundamental na prevenção do câncer peniano, né? Fundamental. A prevenção do câncer, como nós colocamos, ele tem o excesso de pele, tem a contaminação pelo vírus HPV. O vírus HPV é contaminado por um comportamento sexual de risco, tanto no homem como na mulher. E o que a gente tem visto é que homens têm cada dia casais, né? As mulheres que têm HPV, lesão de colo, se você for pesquisar o HPV no homem, hoje com várias maneiras da gente pesquisar, a gente vai encontrar HPV também nesse homem. E o inverso é verdade também. Se ele tem HPV, se ele tem um pequeno câncer de pênis, e você vai procurar HPV no colo da parceira, você às vezes encontra ou a lesão no colo dela ou o HPV. Então, o uso do preservativo hoje é fundamental, né? Ele tem várias indicações. Indicação para, primeiro, prevenção do HIV, né? O vírus do HIV, se contaminar com o vírus. Segundo, o HPV. Terceiro, o herpes, que é outro vírus de transmissão sexual. Aí vem as gonorreias da vida, as uretrites da vida. Então, o preservativo, nesse caso, ele previne um dos fatores que podem levar a uma alteração celular, uma alteração que a gente chama de metaplásica, displásica e neoplásica, maligna, que já seria o câncer, junto com o excesso de pele. Então, ele é fundamental. Tem pesquisas que mostram que os homens morrem antes das mulheres. Está ligado ao fato dos homens que, por natureza, parecem que eles têm medo de médico, medo de procurar os cuidados necessários, né? O homem não adoece, né? O homem não chora, o homem não tem dor, o homem não sente nada, né? Isso é uma grande inverdade. A Sociedade Brasileira de Urologia provocou o Ministério da Saúde há 10 anos com um projeto de saúde do homem. Nunca teve nada de saúde do homem. A gente tem saúde da mulher, a gente tem saúde do idoso, saúde do adolescente, saúde das doenças infecciosas, né? O programa do diabetes, da hipertensão, mas do homem
de 18 aos 60 anos não tem programa ainda definido. Os 5 braços foram propostos pela sociedade: câncer de próstata, câncer de pênis, impotência sexual, vasectomia ou controle da natalidade, e os distúrbios androgênicos como um todo. Isso seria o carro-chefe da saúde do homem e da urologia. Dentre hipertensão, diabetes, depressão, saúde mental e saúde do trabalhador. Esse projeto grande não foi para frente, ele não andou. Veio do governo federal, veio do governo estadual e agora foi municipalizado, só que os municípios não têm condições de implantar um projeto desse tão grande. Então ficou um pedaço da saúde do homem retirado desse grande projeto, sendo posto em prática, que aí é o câncer de próstata. E a gente conseguiu colocar no Nordeste, pegando uma carona nesse programa do câncer de próstata, que é o Novembro Azul, que capitaneia essa próstata no Novembro Azul, nós conseguimos colocar junto o câncer de pênis do Maranhão. Expandiu para o Nordeste todo, Alagoas, Pernambuco, Bahia, e tomou o Brasil como um todo. Até porque o Nordeste é totalmente discrepante, o Nordeste do Sul. Então, a saúde do homem, nessa faixa etária desse homem, ela não tem uma política pré-definida como tem a saúde feminina. Eu queria encerrar a entrevista pedindo para o senhor dar dicas de prevenção para os homens maranhenses, né? Infelizmente, o Maranhão ostenta esse título triste aí de campeão mundial de câncer peniano. Que o senhor desse algumas dicas de prevenção desse tipo de câncer para os homens. Primeira dica de prevenção do câncer de pênis é ver se a glande do pênis dele é exposta, se ele não tem fimose. Se a pele do pênis volta e recobre a glande com facilidade, você não tem fimose, você tem um excesso de pele. E para isso você tem que lavar no mínimo 2 vezes por dia com água e sabão, só. Se você tem o excesso de pele que cobre essa glande e não expõe, você tem que tirar esse prepúcio, tem que fazer a cirurgia de fimose. Isso é a grande dica para câncer de pênis. E o câncer de próstata, não tem nem o que discutir, a gente tem falado e tentado esgotar esse assunto. É fazer o toque retal 1 vez por ano, depois dos 45 anos, e dosar no sangue uma substância chamada PSA, antígeno prostático específico. Por esses 2 motivos, no Nordeste, Maranhão especificamente, a gente já conseguiria expandir a saúde masculina, a saúde desse homem em relação a essas 2 doenças, em pelo menos 10 a 20 anos, para que ele não morram dessas 2 doenças. E os outros, a hipertensão e diabetes, são os 2 carro-chefe da saúde como um todo, né? Doutor Calixto, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço uma chance de estar falando sobre saúde do homem. Obrigado. Obrigada. No próximo bloco, você vai ver, lei determina que professores e diretores de escolas públicas e privadas devem notificar conselhos tutelares imediatamente quando alunos atingirem 30% de faltas. Até já.